Aqui na página 36 é para vocês fazerem assim, ó. Que animal é esse? É ovíparo, vivíparo ou ovovivíparo? Então escreve aqui, ó. Cobra peçonhenta, ovovivíparo. Galinha é o quê? Bota ovo. O desenvolvimento é todo dentro do ovo, dentro do corpo ou fora do corpo? Portanto, é ovíparo ou ovovivíparo? Muito bem, é ovíparo. Aqui, ó, nos mamíferos. Os mamíferos, todo o desenvolvimento ocorre dentro do corpo da mãe? Portanto, eles são o quê? Ótimo, vivíparos. Aqui, ó, a vaca, o peixe e a tartaruga. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Não se esqueçam de completar e pedir para os pais me mandarem as respostas, tá bom? Aqui na página 38 tem um desenho assim, ó. Por quê? Vocês acham que todos os animais, quando eles nascem, eles já nascem exatamente iguais aos adultos? Como se fosse uma miniatura dos adultos? Não. Existem alguns animais que não vão nascer exatamente iguais. Esses animais nós damos o nome de desenvolvimento indireto. É o exemplo que está aí, o sapo. Então, tá vendo o desenho que tá aqui, ó? Eu reproduzi aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é numerar, tá bom? Porque aqui embaixo vocês vão ter que descrever para mim as diferenças. Então, vamos numerar aqui, ó. Onde tem a plantinha com um monte de bolinha, nós vamos colocar o número 1. Depois, na sequência, aqui vai ser o número 2, o número 3, 4, até o número 9. Tudo bem? O que vocês acham que é o número 1? Tá numa plantinha cheia de bolinhas. O que vocês acham que é? Muito bem, são os óvulos fecundados. Esses óvulos fecundados dão origem ao quê? Ao embrião, como a gente já falou. Este embrião, então, aqui, vai se desenvolver em um girino. Muito bem, vamos olhar a característica. Ele tem uma cauda pequenininha, não tem? Então, vocês têm que colocar para mim aí, tá bom? Um girino com cauda pequena. Número 4 é o quê? Olha para o desenho. O girino já tem olho? Já tem olho. A cauda aumentou? Também. Então, escrevam para mim, tá bom? No número 5, percebe que assim, ó, bem aqui na bundinha, perto da caudinha, começa a ter a formação de uma estruturinha. O que são essas estruturas? São as patas traseiras. Então, no número 5, você tem que colocar girino com patas traseiras. No número 6, olha lá, esse girino já tem uma pata traseira maior. E o que aconteceu com a cauda? Ficou maior ou menor? Menor. E no número 7, olha lá, além das patas traseiras, esse girino também tem as patas dianteiras. E a cauda está menor ainda. E no número 8, eu já tenho um sapo. Mas um sapo que tem uma pequena caudinha aqui, ó. E no número 9, eu já tenho um sapo adulto. Deu para entender o que é para fazer? Então, aqui ó, na página 38, numerem para mim de 1 a 9 e vocês vão descrever as diferenças, tá bom? Na página 39, é um texto complementar, vou pedir para vocês lerem. Na página 40, tá falando das cobras. Tem um textinho aqui para vocês e tem uma pergunta assim, ó. Você sabia que as cobras conseguem engolir presas enormes, maiores do que elas? Tente imaginar como isso acontece. Quero que vocês escrevam para mim como é que você acha que a cobra consegue se alimentar de uma presa maior do que ela. Tudo bem? Na página 41, tem a parte de uma curiosidade de um animal chamado ornitorrinco, certo? E na página 42, tem aqui, ó, como é que é chamado o peixe que não põe ovos. Existe um peixe que não põe ovos. Pesquisem e coloquem o nome aqui para mim, por favor. E vocês vão colocar outros peixes que também não põem ovos. Eles são vivíparos, ou seja, o desenvolvimento ocorre todo
dentro do corpo da mãe. Perguntas, dúvidas até aqui? Não?